E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a videoaula de JavaScript. Esta é a nossa série de HTML, ou programação web. Estamos vendo HTML, CSS, JavaScript. Então, hoje, mais uma aula que estaremos falando sobre operadores e estrutura condicional. Okay? Vamos ver alguns conceitos, vamos ver alguns exemplos, mais ou menos como funcionam as coisas. Então, se por acaso ainda não viu as aulas anteriores, okay, para que mais ou menos esteja dentro do contexto daquilo que se está tratando por aqui, eu aconselho que revise aí as outras aulas. Bom, eu sou o engenheiro Agnaldo Silvio Sachito, então sejam bem-vindos à nossa videoaula. Então, pessoal, temos aqui os operadores. Eu trouxe aqui um exemplo sobre os operadores aritméticos, que são utilizados nas operações aritméticas em JavaScript. Temos aqui mais, multiplicação, resto da divisão, incremento e decremento. Para quem já tinha utilizado outra linguagem de programação, sabe que praticamente não muda, dificilmente muda. Esses são os operadores. Quem já trabalhou com Java, C, C++, C Sharp, ok? Então sabe que esses mais ou menos são os operadores aritméticos, utilizado para operações matemáticas. Ok? Então, temos aqui os operadores de comparação, os operadores, temos aqui alguns operadores lógicos também. Okay? Por exemplo, este aqui, para retornar verdadeiros, esses são iguais, ok? Aqui retorna falso. Este aqui seria o nosso diferente, tipo diferente, temos maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Temos e, ou e não, que são os operadores lógicos. Então, praticamente é semelhante ao que talvez já tenhamos utilizado em outra linguagem de programação. Então, temos aqui a estrutura condicional, if else, que igual modo funciona, da mesma sintaxe que C, Java, que temos if else, se cumprir esta condição, quando a condição lógica que a gente colocar por aqui, se for igual, diferente, então aqui nos estaria retornando o valor. Se não, estaria cumprindo por aqui. Então essa seria a estrutura condicional. E o switch case funciona igual, que C, Java, então não há muita novidade nisso. Pronto, eu trouxe aqui um exemplo. Este é o exemplo que a gente esteve utilizando nas aulas passadas. Se estivemos falando sobre o nosso gestor de tarefa, aqui tenho ele. Este seria o nosso gestor de tarefa. É o exemplo que a gente foi programando, e dando estilo às aulas passadas. Então hoje a gente vai colocar um bocadinho daquilo que é JavaScript, para dar um bocadinho de interação naquilo que é a nossa página. Ok, estaremos trabalhando sobre esta tabela, estaremos acrescentando, vamos criar aqui uma função que nos permita ir acrescentando novas tarefas, o status da nossa tarefa. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é acrescentar uma nova section, ok? Vamos colocar um campo editável, um campo, um form, onde a gente estará introduzindo novas tarefas, ok? Então, eu tenho aqui um código, esse código aqui, vou colocá-lo por aqui. Então, aqui eu crio uma nova section, vamos. Vou lhe dar um título H1, H2, para adicionar nova tarefa. Aqui vamos criar um form, como já explicamos nas aulas anteriores, por se acaso não assistiu, eu aconselho que a reveja. Vou criar aqui um form e vou lhe dar um ID para esse form. Dentro desse form eu vou criar uma label e um input. O primeiro input, a label, nos estará guiando sobre a nova tarefa. E teríamos aqui o nosso input, onde teria o ID task name, que seria o nome da tarefa, ok? Seria o nome da tarefa que é requerida, sempre vai nos pedir aqui
colocamos por aqui, estaremos adicionando uma nova tarefa, ok? E aqui também, ok? Um status novos, né? Mas aqui o campo que a gente colocou é select, né? Que nos permita selecionar, que tenha mais de um elemento e nos permita selecionar. E por fim teríamos aqui o nosso submit, que é o nosso botão, né? E a gente estaria submetendo a tarefa nova. Eu vou mostrar por aqui, adicionando uma tarefa, teríamos nosso campo, a nossa nova tarefa. Então aqui teríamos onde estaríamos adicionando a tarefa. Aqui então seria o nosso status, né? O que a gente estará adicionando e a nova tarefa, né? Que é o botão, né? Adicionar tarefa, ok? Que é esse que nós temos por aqui, perfeito. Então, esses mais ou menos são os elementos que a gente já viu, né? Fácil de compô-las, que temos por aqui. Nesse momento o que a gente vai fazer é criar um novo arquivo. Vamos, eu vou criar um novo arquivo. Oba. Eu vou criar aqui um novo arquivo, vou guardar ele. Então vou lhe dar o nome de script, ok? Script.js. Ok, eu vou guardar por aqui. Vamos, né? Já está vinculado, está por aqui, né? Está vinculado. Perfeito. Aqui estaria o nosso. Então a gente estará trabalhando, né, na automatização desse processo, em que vai nos permitir adicionar novas tarefas, né? Sempre que eu colocar, por exemplo, programar, né? Programar. Então eu estaria adicionando uma nova tarefa à nossa tabela, ok? Então podemos fazer isso com o JavaScript, ok? Perfeito. Então eu tenho aqui, né? Esse seria o nosso código. Eu vou copiá-lo por aqui. Esse seria o nosso código, vamos, né? Seria o nosso código que a gente estaria trabalhando, ok? O primeiro elemento, né? Aqui, que temos por aqui, o que a gente está fazendo é buscar, né? Conectar, né? É capturar aquilo que é o ID do nosso form, que temos por aqui, vamos, né? Estaríamos capturando o ID do nosso form, que é esse que nós temos por aqui, né? Que representa o formulário, o documento, né? Como se fosse a função, né? Delimitando aquilo que é o nosso código, ok? Então, posteriormente, ok, em seguida teríamos esse add event listener, né? O que estaria fazendo aqui, né? É como se fosse um ouvinte de evento, ok? Ao formulário, né? Serve para capturar, por exemplo, o submit. Serve para capturar o submit sempre que ele for enviado, né? Quando o evento ocorre, ele, né? Automaticamente executa a função fornecida como um segundo parâmetro, ok? Um segundo elemento. Então, ajuda a capturar, nesse caso, aquilo que é o que a gente estiver enviando por aqui. Então, automaticamente teríamos esse elemento por aqui. Temos aqui, é que ele define a função que está sendo chamada, nesse caso a função seria evento. A função evento, automaticamente este aqui, elemento aqui, ele tem um comportamento padrão, serve para, depois de ser enviado, né, o formulário, né, depois de ser enviado, né, ele impede que a página seja recarregada, significa uma atualização, impede que a página seja atualizada de novo, neste caso, impedindo, né, que ela seja. Então, aqui a gente estaria, né, obtendo os valores do campo, né, do input, que seria essa por aqui, né, capturando o ID, task name, que é o valor, né, que estaria sendo enviado, estariam sendo capturados, né, e armazenados. Perfeito. Automaticamente aqui estaria criando uma nova linha na tabela, ok? Estaria criando uma linha nova na tabela, né, capturando o ID da tabela, ok? E acrescentando um novo elemento, uma nova linha, inserindo uma nova linha. Aqui estaríamos inserindo uma nova célula, ok? Seria, nesse caso seriam duas, né?
uma para o nome da tarefa, outra para o status da tarefa, ok? Da tarefa, então aqui estaríamos inserindo, nesse caso, dentro das células criadas, né, estaríamos inserindo os valores dos campos capturados, né, que foram colocados anteriormente por aqui, ok? E aqui, né, isso aqui permite a limpeza do formulário, né, sempre que ele enviar, né, sempre que a gente enviar um formulário, então ele faz um reset, uma limpeza, né, deixando o campo completamente vazio. Então, mais ou menos, estaríamos deixando, né, todo ele dinâmico no campo, vamos experimentando, né, vamos supor que essa seria a nossa tarefa, programar, e eu vou acrescentando por aqui, e vamos vendo que ele vai acrescentando um novo elemento, né, na minha tabela, né, concluído, né, estamos em casa por aí, automaticamente o campo é completamente limpo, aquele outro elemento, e ele vai adicionando uma nova linha, né. Deixa eu colocar outra coisa por aqui, né, de Java, automaticamente, né, logicamente que não está sendo armazenado em uma base de dados, se eu recarregar a página, automaticamente tudo desaparece. Então, pessoal, este foi mais uma aula, né, de JavaScript. Então, vimos alguns elementos novos, como estrutura condicional, apesar de não termos utilizado no exemplo por aqui, né, mas nos demos conta de que realmente aquilo que é a sua sintaxe não difere muito daquilo que é a linguagem C ou a linguagem Java. Então, nos vemos na próxima aula e até lá, né? Espero que estejam praticando, né, esses elementos que a gente viu por aqui. Então, pessoal, estamos juntos.